Olá, seja bem-vindo, você que estava participando do grupo do workshop Tire Seu Sabático, que está aqui nessa imersão, né, para poder adquirir esse conteúdo que vai te inspirar, vai te mostrar que é possível, vai iluminar os seus caminhos, mesmo que hoje você ache que isso seja impossível. Se você está aqui é porque você tem esse sonho de realizar uma longa viagem pelo mundo, pelo Brasil, seja como nômade ou apenas como viajante, não importa em que estilo, mas alguma coisa pulsa dentro de você dizendo que você precisa ir para o desconhecido, explorar o mundo, ver além da sua bolha. E esse sentimento é muito único. Não é todo mundo que sente isso, mas se você sente, você está no lugar certo. E esse conteúdo que está aqui nessa página vai te ajudar muito. Mas eu achei importante ter um vídeo aqui que compartilha a minha história. É um vídeo sem firulas, gente, entendeu? Tô aqui sentada no sofá da minha casa para compartilhar da forma mais sincera possível a minha história, com dois objetivos. Para vocês poderem conhecer, afinal, quem é essa Carol Fernandes, de onde ela vem, de que ela se alimenta, como que ela veio para aqui, quem é ela para falar de longas viagens, entendeu? Se você não conhece a minha história, aqui vai ser uma ótima forma de você conhecer. E dois, porque conhecer a história de outras pessoas que vivenciaram isso ajuda a gente a se conectar com partes das histórias dessas pessoas, assim como aconteceu comigo lá atrás. Então pega o seu cafezinho, sua cervejinha, relaxa, para eu poder tentar da forma mais resumida contar a minha história e de como eu vim parar aqui hoje, nesse vídeo que você está vendo aqui, com essa imersão para poder te ajudar. Bom, então vou começar dizendo que eu não vim de uma realidade extrema em nenhum sentido, ou seja, eu não vim de uma família muito rica, também não vim de uma família que passou muitas necessidades na vida. Eu vim de uma família classe média, né? Mas meus pais sempre tiveram e eu cresci numa realidade de vida simples. Nunca faltou nada essencial pra gente, mas a gente também nunca teve além. Vivia com o que precisava. Meus pais nunca tiveram carro do ano, eles nunca deram muitas coisas pra gente em excesso. Na verdade, eu lembro de muitas restrições nesse sentido quando eu era criança, o que eu acho que foi ótimo, né, pra minha educação, pra mostrar que a vida é assim, a vida é feita de escolhas, a gente não pode ter tudo e a gente vai ter que enfrentar isso a vida inteira. A minha mãe, apesar de ser formada em psicologia, optou, junto com meu pai, por ser dona de casa e cuidar da gente, o que também me traz memórias maravilhosas. E a minha família sofreu bastante financeiramente quando teve o famoso golpe do Collor. Quem é que lembra desse golpe? E eu lembro dessa conversa, eu lembro como se fosse hoje, dessa conversa do meu pai, quando ele botou todo mundo na mesa. Eu tenho duas irmãs, e ele foi explicar o que estava acontecendo no país, o que tinha acontecido com o nosso dinheiro, com o dinheiro dele, no caso, né, e da minha mãe, e responsabilizando todo mundo ali, nós como família, né, de estarmos colaborando, cada um fazendo a sua parte, para que a gente conseguisse se adaptar com a nova realidade, frente àquele desafio financeiro que a gente ia viver. O que eu acho que foi maravilhoso dos meus pais, assim, de não tentar isolar da realidade, né, mas fazer a gente, né, parte daquilo tudo, porque a gente só poderia colaborar dessa forma. E aí a gente estudou vários anos em escola pública, o que foi uma experiência maravilhosa para mim, de cidadania, eu acho, porque tinha muita participação ativa dos alunos, votação de diretoria, eu era muito ativa nesse sentido. E foi só quando eu estava no terceiro ano que meu pai voltou a ter condições financeiras e a gente voltou a estudar numa escola particular. E veio uma proposta lá de uma agência de intercâmbio, falando sobre intercâmbio na Inglaterra, não sei o quê. E eu, gente, para vocês entenderem, eu sofri muitos anos e anos, sei lá, talvez dos meus 7 anos de idade até os meus 15, 16 anos de idade, eu sofri muito com bullying. Bullying porque eu era magra demais, porque eu era esquisitinha, magricela, e eu tive muitos problemas de autoestima, de isolamento. Eu lembro muito como se fosse hoje, eu estava sentada na mesa da escola, super atenta, e aquela informação, ela me chamou tanta atenção, aquela possibilidade. Mas eu olhei para aquilo e falei, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Meu pai nunca vai conseguir. Eu não tenho dinheiro, né? Eu era estudante ainda muito jovem. O meu pai nunca vai ter dinheiro para pagar isso. A gente acabou de começar a se restabelecer depois de todo o golpe que meu pai passou. Como que eu vou conseguir realizar isso? E eu pensei, eu falei, o que eu tenho a perder de falar para o meu pai que eu gostaria de fazer? Ele vai me falar não. Tá tudo bem. E eu lembro que eu sentei no jantar lá depois para falar, pai, eu tenho uma coisa para te pedir. E eu mostrei todos os papéis para ele, né? Daquela coisa do intercâmbio, dizendo que eu queria fazer. E eu já estava preparada para o não, já estava certa. E ele olhou, ele leu o papel, analisou, me escutou, e ele olhou para mim e falou assim, eu preciso fazer conta.
Quando ele falou, preciso fazer conta, eu falei, olha, opa, talvez tenha uma chance aí. Mas naquele dia o meu pai estava me ensinando uma coisa muito importante já, que era sobre a importância do planejamento financeiro, sabe? É quando a gente não se dá por vencido de que uma coisa nunca vai ser realizada, é quando você para e pensa, putz, eu preciso fazer conta. Eu preciso me reestruturar, eu preciso me organizar, eu preciso ver aonde que tem oportunidade. Será que tem oportunidade? Qual o esforço que eu posso fazer para criar essa oportunidade? O que eu posso mudar para criar essa oportunidade? E o meu pai fez aquilo ali naquele momento. E depois de alguns dias ele me chamou para conversar e ele falou, eu fiz conta e se eu fizer ali esforço aqui, não sei o quê, eu consigo pagar a viagem para você fazer um intercâmbio. E eu fiquei assim, ó. Eu lembro que eu fiquei em estado de choque, porque eu tinha nenhuma expectativa de que aquilo seria aceito, de que aquilo seria possível. Na minha época de jovem, era muito comum aquela história de fazer festa de 15 anos, principalmente menina, né? Fazer festa de 15 anos, eu nunca quis essa história. Eu sempre tive uma coisa pelas viagens, assim, não sei. Eu via fotos dos lugares, me encantava, eu tinha uma curiosidade, assim, de conhecer o diferente. Era uma coisa que já estava lá plantadinha dentro de mim, sabe? E o meu pai, como foi uma pessoa que teve uma experiência internacional por conta do trabalho dele, ele sempre trabalhou numa estatal do Rio de Janeiro como engenheiro elétrico, mas por conta do trabalho dele, ele viveu muitas experiências fora do Brasil a trabalho, na Rússia, no Canadá, na Itália. Então eu acho que ele sentiu na pele os benefícios que uma experiência em outra cultura completamente diferente faz para o ser humano, em abrir a mente, em mudar a visão de mundo, em aprendizado. Então eu acho que quando eu fui com aquela proposta para ele, assim, ele entendia o valor que aquilo podia ter para minha vida. E ele levou muito em consideração, e eu vou ser eternamente grata do meu pai ter tido essa consideração com o meu pedido, porque foi lá, quando eu coloquei os meus pés na Inglaterra, nesse intercâmbio, onde eu estava sozinha. Claro, tinha uma agência que organizava, tomava conta, né? Eu estava na casa de uma família, mas eu estava lá, sem ninguém da minha família, sem os meus amigos, sem ninguém que me conhecia. E foi nessa viagem que uma transformação já aconteceu muito forte na minha vida, que foi a transformação de mim mesma. Porque eu lembro quando eu tava lá, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu falava, aqui ninguém me conhece. Aqui ninguém sabe que eu sou a Carol esquelética, magricela, que todo mundo zoa de mim, que sofreu bullying a vida inteira, que tem autoestima baixa. Ninguém sabe. Lá ninguém sabia que eu era essa pessoa. E foi tão confortável de estar nesse território onde não tinha as cobranças, as expectativas, as exigências, os julgamentos. Foi tão libertador aquilo que eu falei, aqui eu posso ser quem eu quiser. Aqui eu posso ser a Carol que eu quero ser. E eu lembro, gente, que eu me tornei uma pessoa que era divertida, que fazia amizade com todo mundo, que se dava bem com todo mundo, que era engraçada, que não sei. E eu comecei a olhar aquela Carol e eu falava, eu gosto dessa Carol. Essa é a Carol de verdade. Essa é a Carol que eu não conseguia me expressar lá no meio que eu tava. E eu voltei dessa viagem uma outra pessoa, assim, uma outra pessoa. Eu voltei daquela viagem decidida. Agora eu quero ser essa Carol e ninguém tira isso de mim. E pronto. E tem uma amiga minha que ela fala que ela me conhecia já desde muito jovem e ela fala pra mim, eu nunca vou esquecer a Carol que voltou daquele intercâmbio, porque ela fala pra mim, a mudança era assim, sabe, irradiava em você. E realmente eu tenho esse sentimento muito, muito claro assim na minha cabeça. Então, a minha primeira experiência de viagem já foi muito, muito transformadora. Já foi uma coisa que marcou muito a minha vida. E eu acho que aquela experiência foi um bichinho que me mordeu, assim, e eu vi muito valor. Eu vi muito valor para investir tempo e dinheiro na minha vida em viagens. E assim foi, desde o meu primeiro estágio, trabalho que fosse, eu guardava todo centavo que eu podia para usar em viagens. Eu lembro que eu tinha um quadro no meu quarto, assim, com fotos de vários lugares que eu queria conhecer. E eu botava aquilo ali para eu ficar olhando e falar, é esse o foco que eu quero dar. Tem pessoas que desde muito jovens vão juntar dinheiro para comprar um carro, vão comprar uma casa, para sei lá o quê. Eu não. Eu juntava dinheiro para viajar, porque eu via valor naquela experiência. Entendeu? Então a vida, ela é isso, ela é feita de escolhas, né? Aquele ensinamento que meus pais me deram lá quando eu era criança, de não me dar tudo. A gente não pode ter tudo. Então, eu tenho que escolher o que é a prioridade na minha vida, o que é mais importante para mim. E eu, desde jovem, tinha isso muito forte, de que uma prioridade que eu queria na minha vida era de viajar. As minhas irmãs não são assim, nenhuma delas.
Esse bicho era meu. Esse bicho me mordeu só. Eu tenho uma alma exploradora, assim. Sabe, uma alma que não se contenta com a mesmice, que não se contenta com o que eu já vi, com o que eu já aprendi. É uma alma que quer mais, que quer conhecer mais, que quer ver mais, quer... E não é todo mundo que é assim, mas eu sou assim. Provavelmente a maioria de vocês que estão me assistindo aqui, vocês são assim. Vocês têm essa coisa que pulsa dentro de vocês. E não dá pra ignorar essa personalidade, essa característica, esse sentimento, porque provavelmente se você sentir isso é o que te move. É o que te move na vida, entendeu? E eu acho que a cada passo que você dá nesse desconhecido, nessa exploração que você quer realizar, nesse conhecimento que você quer adquirir, é combustível para você evoluir, para você avançar na vida, porque provavelmente você é movido a isso, que era exatamente como eu era movida. Mas bom, aí eu fiz faculdade, me formei, participei de um programa de trainee, concorrendo com 20 mil pessoas. E consegui passar no programa de trainee, me mudei do Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, não tinha falado ainda, sou carioca, mas me mudei do Rio de Janeiro para trabalhar em Curitiba por conta desse trainee que eu passei. E aí, minha independência financeira começou ali naquele momento, naquele trainee, eu tinha 23 anos, e dali eu desenvolvi uma carreira maravilhosa na empresa, em que eu comecei como trainee, fiquei 7 anos, a minha carreira cresceu pra caramba, eu tive uma performance maravilhosa na empresa. O meu salário 10 vezes maior do que quando eu comecei nesse período. Eu era uma pessoa muito focada, muito dedicada, muito orientada para resultado. Sou virginiana, para quem tiver curiosidade de saber meu signo. Então eu sou uma pessoa muito correta, muito justa, muito racional, muito realizadora. Eu sou uma pessoa muito realizadora. Tenho uma coisa para fazer, eu faço. Pá! Entendeu? Eu não tenho preguiça. Sou muito ativa, muito elétrica, muito... Vocês vão perceber pelo meu jeito de falar, entendeu? Então eu não tenho preguiça para fazer as coisas, eu não tenho preguiça para enfrentar desafio, sabe? Aliás, me dá um desafio que, justamente, me dá um desafio que provavelmente eu vou fazer, entendeu? Que eu gosto de realizar desafios, essa é a verdade. E a minha vida estava rolando, né? As pessoas, minha família, olhavam à minha volta e pensavam, nossa, que pessoa bem-sucedida, né? Sucesso financeiro, sucesso na carreira... tudo indo bem, eu realizei um monte de viagens, realizei, claro, obviamente, porque mesmo com meu avanço financeiro, eu guardava dinheiro para viajar, então eu realizei muitas viagens, sozinha, viajei muito sozinha, viajei de minha acompanhada, viajei de todos os jeitos. Conheci o meu atual marido, namorado, que ele é francês, mas conheci ele em São Paulo, numa balada da Augusta, alternativa. Conheci ele lá. Quando eu conheci ele, eu ainda estava trabalhando nessa mesma multinacional. A gente, inclusive, começou a nossa história de amor com uma viagem, porque conheci ele numa balada, a gente se viu 5 vezes, e a gente combinou de viajar sem nem se conhecer direito, entendeu? A gente nem se conhecer direito, vamos viajar pro Chile, vamos. Se não der certo, eu vou falar muito prazer de te conhecer, até mais. E foi daquela viagem que a gente nunca mais se desgrudou, e hoje já são 14 anos juntos, uma coisa assim. Não sou muito boa de data, não. É mais ou menos assim. E olha como a viagem faz parte de tanta história da minha vida, né? Até com o meu amor, ela tá lá presente, as viagens. É impressionante. Realmente, eu acho que o meu destino estava marcado para estar muito forte, marcante e envolvido com viagens no geral. Mas, obviamente, que com uma realidade de vida financeira que eu alcancei do zero, sozinha, construindo com a minha carreira, eu viajava como? Entendeu? Nunca fui gastadora demais, mas também não era econômica demais. Eu aprendi a viajar do jeito que a maioria dos brasileiros viajam, um jeito muito turístico, muito preocupado em fazer check, né? Daquele jeito padrão, normal. É hotel, restaurante, ponto turístico. Hotel, restaurante, ponto turístico. Que é uma receita de viagem que é cara. Não tem jeito, principalmente num cenário de moeda muito elevada, porque a gente não tem uma moeda forte. Então eu já fiz viagens de férias onde nossa, comparando com como eu viajo hoje, eu olho essas viagens e falo, meu Deus do céu, eu era louca, porque eu gastava muito dinheiro. Eu me lembro uma vez de realizar uma viagem para Nova Zelândia que a gente gastou 20 mil reais por pessoa em uma viagem de férias. Organizando tudo a gente mesmo, não era para a agência, não. E hoje eu olho para isso e eu falo, meu Deus, porque com esse dinheiro eu podia fazer tanta coisa, dava para viajar tanto tempo, dava para fazer tantas viagens. Mas não tinha consciência naquela época, eu não sabia viajar, não fazia como eu tinha aprendido lá desde o início.
Então, viajei bastante, né? E aí, próximo dos meus 30 anos, lá com 28 anos, eu comecei a ter uma crise que eu chamo de crise dos 30. Quem assistiu a palestra viu um pouco sobre essa história da crise, né? Que é você, quando você olha pra tua vida e fala, cara, não tá fazendo sentido, não tô vendo sentido. Realmente a minha carreira tá evoluindo assim, tava só subindo em escalada, né? A questão financeira tá muito boa, mas eu não sou feliz. Não tô feliz com o que eu tô fazendo, eu não tô vendo sentido no que eu tô fazendo, eu não tô vendo, eu fico olhando a direção da minha vida nesse caminho e ao invés de sorrir, eu tô ficando triste, sabe? Quando você olha pra direção da tua vida e te dá uma tristeza, assim, sabe? E esse sentimento da tristeza tava acabando comigo. Porque eu falava, cara, não foi essa vida que eu planejei pra mim, não era isso que eu queria pra mim, não sei de onde que veio, como que eu vim parar aqui? Talvez por influência da sociedade, do que venderam pra minha vida inteira, né? Porque eu fiz igual todo mundo faz, porque eu sou, né, estudiosa, sou meio nerd, entendeu? Sou meio nerd, então disseram pra fazer assim, eu vou lá fazer o melhor. Mas sem questionar, pô, melhor pra quem? Será que é isso que eu queria? E foi nesse momento que eu tive a conversa com o Vinho lá, com a minha amiga, quando ela fez aquela pergunta que eu falei lá na palestra, né? Se você pudesse fazer qualquer coisa na sua vida hoje, o que você faria? Que eu respondi em 2 segundos. Eu largaria tudo e viajaria o mundo. E eu lembro que eu mesma me choquei com a minha resposta, que eu falei, de onde que ela veio? Onde que tava esse sonho que eu não tava trabalhando nele? Ele tava escondido lá numa gaveta. Na verdade, provavelmente todo mundo tem isso, um desejo, que ele tá tão reprimido por tudo, né, por essa robotização da vida, por esse robozinho que a gente virou, de como tem que fazer, de como tem que ser as coisas, de como tem que levar a vida. A gente já foi tão robotizado que a gente já reprimiu um monte de sonho que a gente nem tem consciência deles. E na verdade eu nem tinha consciência desse sonho de que eu queria viajar o mundo. Eu adorava a viagem, eu viajava todas as férias, mas nunca na minha cabeça tinha passado a ideia de realizar uma longa viagem, de viajar o mundo. E eu acho que aquilo me chocou tanto, né, que ela fala de forma tão espontânea, mas quando você bebe vinho, né, que você tá relaxadinho, a gente fala a verdade, né? A gente fica sincero. Então ela veio da maior sinceridade possível da minha alma, entendeu? Aquela frase. E aquilo parece que criou um alerta na minha cabeça, assim, um alerta que eu falei, meu Deus do céu, agora eu não posso mais ignorar essa informação. Eu não posso mais ignorar. E aquilo não saía da minha cabeça. E quando a minha amiga falou que ela tinha um casal de amigos que tinham vendido um carro, né, e viajado o mundo com 35 mil reais, meu olho fez assim e chocou e eu falei, cara, eu não tenho mais desculpa, porque eu achava que era coisa de milionário, né? Já a primeira coisa que a maioria das pessoas acha. Isso nunca vai ser possível pra mim, então nem cogitei essa possibilidade. E aquela informação, ela mudou tudo. Falei, putz, é o preço de um carro. Hoje em dia, mais barato que um carro. E aí, procurando insanamente na internet, não em português, não tinha nada em português, mas em inglês. Gente, olha, pensa, 13 anos atrás, 13, não tinha nada na internet, era mato. Em português não tinha nada, só tinha em inglês e francês. E eu pesquisava em inglês, o Alex pesquisava em francês. E a gente pesquisando, a gente começou a achar um mundo de informações, provando que era muito mais barato do que eu pensava viajar o mundo. O meu problema era a referência que eu tinha. A forma como eu viajava, o meu jeito de viajar, o tipo de gasto que eu fazia em viagem, me fazia crer que uma viagem dessa seria uma fortuna, mas não era verdade, porque tinha um monte de gente ali, através daquelas informações da internet, provando que eles tinham feito de forma muito mais econômica. E eu pensei, se eles fizeram, eu consigo fazer também. E esse é um exercício que todo mundo que está assistindo o vídeo aqui precisa começar a ter. Se alguém fez, eu sou capaz de fazer. Não importa. Não inventa desculpa. Não adianta, a gente não precisa dessas desculpas. Ah, porque ele vem de família assim. Ah, porque ele tem dinheiro. Ah, porque ele é rico. Ah, porque eu estudo dele. Ah, porque o trabalho dele. Ah, porque. Não criem essas desculpas para justificar por que o outro faz e eu não. Começa a exercitar o teu cérebro para pensar. Se ele fez, eu sou capaz de fazer. Porque se você tem esse sonho, porque isso é fundamental. Se você não tem esse sonho de verdade, você não vai conseguir encontrar a energia necessária para realizar o que você tem que realizar. Porque realizar um sonho desse, que é um projeto de vida, desprende uma energia do ser, assim, muito forte. Então, o primeiro passo é você precisa realmente, do fundo do seu ser, querer realizar isso. Senão você não vai conseguir, você vai desistir no meio do caminho. Essa é a verdade. Se você tem, toda vez que você olhar alguém, não importa de onde que ele veio, a realidade, você tem que pensar, se ele fez, eu sou capaz de fazer. Porque foi isso
Foi esse sentimento, ó, lá atrás, naquela época, que me fez entender que eu ia conseguir fazer. Porque, gente, quando eu decidi fazer essa viagem, porque aí eu tomei a decisão ali, eu vou fazer esse negócio. Eu lembro que eu liguei para o Alexi e falei, ó, tomei uma decisão, a gente vai largar tudo e vai viajar o mundo. E eu já botei ele no negócio, hein? E ele também achava que era coisa de milionário, você tá louca, não sei o que. Eu falei, não, você não sabe nada, eu já pesquisei, você vai ver, dá pra fazer, não sei o que lá. Bom, convenci ele. Mas quando a gente tomou a decisão de fazer a viagem, a gente não tinha nem 10% do valor para viajar um ano que a gente estimou guardado. A gente não tinha nada, porque eu era boa vivã, entendeu? Eu vivia assim, curtindo o momento. Eu não tinha uma cultura forte de planejamento financeiro. Então, eu não tinha um direcionamento, né? Vou guardar meu dinheiro para quê? Eu não tinha metas, objetivos. Porque, claro, eu não estava indo para direção nenhuma. Eu estava indo para direção que falaram que eu tinha que ir. Então, eu fui vivendo, sabe? Deixando a vida levar. Eu estava lá, na verdade, me matando de trabalhar para ter uma carreira que eu nem queria ter, que eu nunca sonhei em ter. Essa é a verdade. Então, foi impressionante como na hora que a gente decidiu aquilo, a gente viu que a gente não tinha grana, o Alexi, ele estava meio descrente no início, né? Mas como que a gente vai conseguir esse dinheiro? Que não vai dar, que não sei o que lá. E eu falava, cara, a gente vai conseguir. E foi naquele momento que eu fiz pela primeira vez na vida um planejamento financeiro. Um planejamento financeiro não é controlar o dinheiro, é planejar o uso do seu dinheiro em benefício próprio, na direção do que você deseja realizar. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso, foi ali que a gente reviu todos os nossos gastos, determinou metas de economia mensal e a gente conferia todo mês o quanto a gente estava guardando. E apesar de parecer difícil para muita gente fazer isso, para mim foi muito mais fácil do que eu pensei, porque eu estava tão motivada em realizar aquilo, que aquilo era o meu gás para fazer aquele foco financeiro. E assim a gente conseguiu se organizar em um ano para guardar o dinheiro. E aí o que aconteceu? Quando a gente estava pronto para ir viajar o mundo, a minha empresa me ofereceu uma expatriação para a Suíça. E eu olhei para a cara do Alex e falei, meu Deus, o que a gente faz agora, né? E eu sempre tive esse sonho de morar fora, porque óbvio, eu tinha uma coisa da viagem mordida em mim, eu tinha esse sonho. E o Alex falou, pô, você não pode recusar uma proposta dessa, com tudo pago, tua empresa vai pagar tudo, a gente vai ter casa para morar, pago pela empresa, conforto, blá blá blá. Uma situação confortável para morar em outro país. E eu falei, então tá bom, eu vou aceitar a expatriação e depois, quando acabar, a gente vai e viaja. Então a gente tinha esse compromisso, a gente não tinha desistido da viagem, a gente ia fazer um atraso só, adiar aquele sonho para poder realizar um outro sonho, que também era um sonho que eu tinha. E aí a gente viveu um ano na Suíça, foi um momento muito difícil para mim profissionalmente, porque o que aconteceu? Mentalmente, eu já estava lá, na realização desse sonho da viagem. E quando eu fui lá para a Suíça, que era a central mundial da minha empresa, tudo o que me fazia mal já, tudo daquele meio corporativo, das pessoas, que era uma coisa que me fazia mal, que me dava desgosto, que eu me sentia extremamente desconectada, que eu me sentia um peixe fora d'água. Eu olhava para as pessoas à minha volta e falei, eu não pertenço a isso aqui. Eu não pertenço, eu pertenço a outra coisa que eu não tinha a menor ideia do que era. Mas não importa, eu só sentia que eu não pertencia àquilo. E lá, tudo isso se ampliou, assim, sabe? Ficou muito difícil para mim lidar, muito. Então foi um período emocional muito difícil nesse sentido, mas que também foi um período incrível para eu realizar mais e mais viagens, porque eu estava na Europa, então a gente viajava todo final de semana. A gente foi mudando o roteiro da nossa viagem, né? De volta ao mundo, porque a gente foi conhecendo outros lugares, a gente foi mudando de ideia, foi ampliando a visão, foi mudando tudo. E quando eu voltei dessa expatriação, 3 meses depois, eu pedi demissão para ir poder viajar o mundo. E, gente, pedir demissão foi um momento de glória, assim, maravilhoso. O que me fez eu tirar um peso das minhas costas, não sei, sabe, um peso. E apesar de todo o receio que eu tinha da volta, de como ia ser depois, porque é um receio que a maioria das pessoas tem vídeo aqui nessa página sobre isso. Apesar de eu ter aquele receio muito forte, eu tava confiando muito em mim. Eu tava falando, cara, a única certeza que eu tenho é que eu não quero mais isso pra minha vida. Então, qualquer coisa, qualquer caminho que eu for buscar, já vai fazer mais sentido do que isso que eu tenho certeza que eu não quero. Porque, às vezes, a gente leva a vida de forma muito medíocre, sabe? A gente aceita aquilo que tem na nossa mão, que é ruim pra gente, que faz mal, que não tá fazendo o menor sentido, só porque a gente tem a garantia daquilo. E a gente deixa de se abrir para outras coisas novas que a gente não consegue nem enxergar ainda, não consegue ver, mas que podem trazer muito mais sentido pra vida, só porque eu não quero abrir mão dessa coisa ruim, entendeu? Porque eu fico apegado ali a essa coisa ruim.
E viver dessa forma é muito medíocre, na verdade, porque, poxa, você tem uma vida aqui para evoluir, se desenvolver, ter aprendizado, conquistar as coisas que você quer, realizar as coisas que você deseja. E a cada dia que passa apegado a uma coisa medíocre, que não tá te trazendo mais valor, que não tá fazendo mais sentido para você, que a cada dia é um dia de vida perdido. É um dia de vida perdido. E se você trocar esse dia de vida perdido por um dia que tá te levando em busca a alguma coisa, que tá te colocando em direção a algo novo, que você não sabe o que é ainda, mas pelo menos é algo que tá te levando para outros caminhos que possam fazer mais sentido, já é um gasto de energia muito mais inteligente para mim. Que foi o que eu tava fazendo quando eu decidi realizar aquela longa viagem ali. Eu não tinha a menor noção do que ia acontecer, mas para mim, realizar aquilo ia ampliar minha visão, ia me mostrar caminhos que eu não conseguia, ia me tirar da cegueira que eu tava, porque eu achava que eu só sabia fazer aquilo que eu tinha feito até hoje, sabe? Eu não conseguia ver outros caminhos. Então, para mim, foi uma troca maravilhosa e me fez bem aquela troca. E aí, bom, a gente foi viajar o mundo, viajamos 2 anos, conhecemos 44 países em 2 anos, que é bastante coisa, mas a gente teve países que a gente, né, só passou para visitar alguém, ficou um pouquinho tempo, e outros que a gente ficou bem mais, 2 meses num país, por exemplo. Quem assistiu a palestra, eu resumi o roteiro todo que a gente fez e tudo mais. Mas, gente, foi a experiência mais incrível que eu realizei na minha vida. Foi uma experiência que me transformou para sempre. Quando eu voltei daquela viagem, nada tinha mudado à minha volta, mas eu tinha mudado completamente. E isso foi o mais valioso dessa experiência para mim. Foi a transformação que aconteceu comigo, porque minha visão de mundo tinha mudado e o meu autoconhecimento foi absurdo e a minha sensação de poder de realização das coisas, eu me sentia invencível. Eu me sentia capaz de realizar o que eu quisesse. E eu lembro que a gente quis viajar o mundo, eu e a Alexia, muito na época, porque a gente falava, se tiver filho depois vai ser complicado de viajar e blá, 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 aquela coisa toda, né? Achando que com filho não ia dar, que muita gente pensa assim, provavelmente muita gente que assiste aqui tem esse pensamento também. Só que quando a gente estava viajando o mundo, a gente viu várias famílias viajando o mundo com filhos. E a gente olhava aquilo e achava incrível. E eu confesso que foi a primeira vez na minha vida que eu tive vontade, assim, genuína mesmo, de ter filho. Eu falava, caraca, eu quero ter filho, quero poder mostrar o mundo para ele, quero poder fazer ele viver essa experiência. Então, quando a gente voltou da viagem, a gente já tinha decidido que a gente faria uma segunda longa viagem de carro com a nossa filha, entendeu? A gente só não sabia quando exatamente, mas a gente falava, vamos reestruturar a nossa vida, ter o filho e aí a gente vai viajar de carro. Mas a gente quer mudar. A gente quer mudar o nosso estilo de vida, a gente quer mudar nossos trabalhos, a gente quer ter mais liberdade. E aí eu fiz uma lista de prioridades, que estava na palestra também, a minha listinha de prioridades. E foi a partir daí que eu criei um novo trabalho zero. O Alexi criou o trabalho dele, eu criei o meu, a gente foi desenvolvendo cada um conforme o que estava sentindo, o que queria. E foi daí que surgiu a Viravolta. A Viravolta nasceu dali. Quando eu voltei da viagem, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer ainda. Eu estava perdidaça. Mas eu tinha certeza do que eu não queria. E ter certeza do que você não quer já é muito importante, para não levar a vida medíocre. Porque eu falava, eu não vou mais me sujeitar a isso. É muito medíocre ver desse jeito. Então, eu não vou mais me sujeitar a fazer o que eu tenho certeza que eu não quero. Eu não vou mais me sujeitar a levar uma vida que eu tenho certeza que não me faz bem. E essa autoconfiança, assim, de agarrar a vida e entender, tipo, eu vou tomar as rédeas da minha vida e vou fazer do jeito que faz sentido agora, do jeito que eu quero. Não importa com quem eu vou ter que lutar contra isso. Isso foi muito bom e foi isso que fez eu chegar aonde eu tô hoje, entendeu? Porque aí a Viravolta surgiu desse movimento, né, de ação para fazer algo que eu queria. E ela surgiu desse sentimento que eu tava de transformação da viagem, porque eu sentia que todos os viajantes que a gente encontrava tinham transformações muito profundas acontecendo com eles. E eu falava, essa ferramenta é muito poderosa para transformar as pessoas. E eu queria que todo mundo pudesse experimentar uma vez na vida essa transformação tão incrível que uma longa viagem pode trazer. É claro, quem quer fazer isso, porque senão não faz o menor sentido. Mas se a pessoa quiser, é impossível voltar de uma experiência dessa sem você ter se transformado de alguma forma. E a Viravolta surgiu desse conceito de viagens transformadoras. Eu não queria falar sobre as 15 praias mais bonitas, né, coisas para fazer em Nova York. Eu não fico falando dessa parte turística, não me interessa. Não é que eu sou contra fazer, eu fiz muito na minha viagem, eu faço até hoje. Mas não é o que me move, não é o que me toca falar. Para mim,
O turismo, ele tá lá, ele faz parte da viagem, mas ele não é o mais importante, ele não é o principal, entendeu? As experiências, as conexões humanas, os aprendizados, essa outra parte da viagem que a gente não toca, entendeu? A gente sente, a gente vivencia. Essa outra parte mais subjetiva da viagem é o que me interessa, é isso que eu gosto de falar. E a Viravolta surgiu nesse contexto de longas viagens e foi evoluindo, eu fui criando formas de ajudar as pessoas, né, desde formas gratuitas até formas pagas, até que surgiu o workshop Tire Seu Sabático, que é o que eu faço até hoje. Começou com turmas físicas, eu cheguei a fazer mais de 30 turmas físicas em vários lugares do Brasil, inclusive. Depois, no meio da pandemia, se transformou em online e até hoje eu estou realizando, e é por isso que vocês estão aqui, por causa do workshop. Mas aí o que aconteceu? A gente teve a nossa filha em 2016, e com o nosso plano era sair quando ela tivesse 3 anos. E a gente foi estruturando todo o nosso negócio para ele virar 100% online. E quando o negócio estava no ponto para ir, a gente decidiu o quê? Que a gente ia viajar 1 ano pelo Brasil e depois a gente ia comprar um motorhome e viajar na Europa. Esse era o plano inicial. Só que o que aconteceu? A gente comprou, quem acompanha a Viravolta pegou bem essa fase. Compramos um carro no Brasil para viajar pelo Brasil 1 ano. Peguei a chave do carro, compramos um carro usado. Quando deu 4 dias com a chave na mão, o que aconteceu? Pandemia. Estourou a pandemia, quarentena, ninguém sai de casa, blá blá blá, e não sei o quê. A gente não tava com casa mais, a gente tinha doado, vendido uma parte das nossas coisas e doado todo o resto para um caminhão da Cruz Vermelha, um projeto desses que foi lá e pegou tudo e levou embora. E a gente estava na casa de amigos em São Paulo, um apartamento apertado com a nossa filha. E a gente ali com uma chave do carro, sem casa para ficar, e a gente falou, caraca, o que a gente vai fazer da nossa vida, entendeu? E aí, frente àquela situação crítica lá, a gente acabou decidindo se isolar realmente. A gente foi para uma fazenda no interior de São Paulo, em Tirapina. E a gente achou um Airbnb numa fazenda isolada. E a gente ficou 3 meses vivendo numa fazenda, que foi uma experiência super legal para a Meli e para a gente também. Só que a situação no Brasil começou a ficar muito complicada, cada vez pior durante a pandemia, o número de mortes aumentando aceleradamente. E a gente teve a notícia de que a Europa ia fechar pro Brasil. Aí eu olhei pro Alexia e falei, Alexia, é agora. A gente tem que decidir agora, repensar nossos planos agora. Ou a gente vai ficar nessa fazenda aqui 1 ano, até ver como a situação vai andar no Brasil de pandemia, ou a gente vai pra Europa antes de fechar os voos pro Brasil, e a gente compra um motorhome e antecipa, e muda tudo. E foi assim, em 2 semanas, a gente deixou o Brasil. A gente deixou, e tudo que a gente tinha na nossa vida cabia em 2 malas, que a gente despachou, mais as malas de mão que estavam com a gente. E todos os nossos pertences da nossa vida estavam ali, naquelas 2 malas, se despedindo do Brasil de uma forma totalmente abrupta, que não era o que a gente queria. Eu lembro que eu chorava muito no voo, porque eu estava sonhando com aquela viagem pelo Brasil de 1 ano, porque eu acho que independente de ser pelo mundo ou pelo Brasil, a experiência vai ser transformadora de qualquer forma para qualquer um. E eu tava sonhando muito com essa viagem pelo Brasil. E foi uma decisão muito, no fundo, não era o que a gente queria. A gente teve que se adaptar à realidade do momento. É isso, que a gente não tem controle sobre as coisas. E a gente foi pra Europa e a nossa ideia era comprar um motorhome usado, fazer um do-it-yourself, deixar da nossa cara, do nosso jeito. E a gente falou, não, vamos comprar um motorhome que tá pronto para sair e tá. E a gente vai viver no motorhome. Viver no motorhome, se adaptando à regra do local onde a gente está, e pronto. Só que a gente chegou na Europa num momento que estava tudo já, né, a primeira fase da pandemia, estava restaurante aberto, estava tudo muito mais tranquilo. Então, a gente comprou um motorhome e a gente conseguiu curtir, conseguiu começar a viajar. A gente foi trabalhando online com a nossa filha, na época ela estava com 3 anos e meio. E assim a gente ficou 2 anos vivendo de motorhome na Europa. A gente conseguiu dar muita sorte e também com estratégia fugir das regiões que estavam ruins de Covid. Então a gente só ficava em regiões onde tinham baixos números de Covid, então tudo estava mais livre. Então a gente conseguiu aproveitar muito o momento e foi uma ótima estratégia. E tem um outro ponto muito importante para colocar aqui. Quando a gente decidiu que a gente ia fazer uma segunda viagem de carro, a gente também não tinha nem 10% do dinheiro guardado para fazer, entendeu? Por quê? Porque a gente tinha guardado um dinheiro para a volta da nossa viagem, para se restabelecer, e a gente estava começando a vida do zero, com trabalhos do zero, eu fazendo coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Que eu não tinha a menor experiência de como fazer. Cara, me sentindo uma universitária, sem dinheiro para comprar cerveja e sem saber por onde começar, né? Perdidaça. E a gente não tinha o dinheiro de novo, entendeu? Então, as 2 vezes que a gente decidiu realizar as nossas longas viagens, a gente não tinha o dinheiro guardado. E da segunda vez, pior. Eu não tinha emprego, eu não ia focar mais numa carreira, eu ia fazer tudo do zero, construir um trabalho, tudo do zero, o Alexi também.
mas a gente acreditava, a gente vai fazer, a gente vai conseguir. E é por isso que eu sempre falo uma frase que eu não canso de falar. A vida não é sobre as condições que a gente tem hoje. A vida é sobre as condições que a gente precisa criar para alcançar o que a gente quer. E para criar e alcançar o que a gente quer, a gente precisa de um plano. Precisa de um plano, de uma estratégia. Você precisa saber aonde você quer chegar, quanto você precisa de dinheiro, como que você vai fazer para conseguir o dinheiro, como que você vai conseguir para mudar seu trabalho, como que você vai conseguir para criar isso ou aquilo outro que vai te permitir fazer o que você quer. Mas sentado no sofá, só reclamando, dizendo, isso não dá, porque na minha vida é isso, porque ninguém vai chegar em lugar nenhum. Então, das 2 vezes que a gente quis realizar, a gente não tinha o dinheiro para fazer e a gente não tinha as condições que permitiam a gente fazer. A gente criou as condições para permitir a gente fazer. Então, sem plano, a gente não chega em lugar nenhum. Porque ninguém tem a vida ganha, a vida fácil. Essas coisas não caem do céu para ninguém. E quando deu 2 anos, a gente falou, cara, agora a gente já tá um pouco cansado, porque administrar criança 24 horas, trabalhando os 2, com a vida em movimento de um motorhome, porque uma casa sobre rodas tem uma parte administrativa no dia a dia, que consome muito do tempo e da energia, né? A gente estava meio cansado, a gente falou, vamos então implementar, a gente tomou a decisão de implementar um 3º estilo de viagem, que é dos viajantes sazonais, que a gente chama, que é um estilo de vida híbrido, quando você fica X meses do ano viajando, X meses do ano parado num lugar, numa casa. E a gente falou, acho que a gente está sentindo legal para isso. A Amelie vai poder ir para a escola, a gente vai poder trabalhar quando ela está na escola e a gente tira um período mais longo de viagem para poder curtir de fato. E aí a gente tira o melhor dos 2 lados, né? Ela vive as 2 experiências, a gente também, a gente tira o melhor de cada lado e pronto. E agora a gente está vivendo esse momento. A gente acabou escolhendo o Algarve, em Portugal, que é uma região que não é tão fria na Europa, que tem várias questões, né, que eu já falei no meu Instagram, que fizeram a gente decidir por aqui. A gente vive X meses do ano aqui e 3 meses no verão a gente viaja de motorhome e talvez 1 mês no inverno a gente viaja de avião para algum lugar para fugir do inverno se a gente quiser. E assim ficou. E é esse momento que a gente está vivendo agora. E agora é isso, agora a gente vai ver como a nossa vida vai se desenrolar nesse novo estilo de vida, que é completamente novo pra gente, que a gente também está se adaptando a essa realidade, ainda com os nossos trabalhos, porque todo o esforço que a gente fez para criar, quando a gente voltou lá da viagem, de volta ao mundo de 2 anos, todo o esforço que a gente fez para criar novos trabalhos, do zero, todo o conhecimento que a gente adquiriu para tornar possível, tudo, a gente está tirando proveito disso até hoje, porque hoje a gente pode trabalhar de qualquer lugar, e a gente pode escolher se eu quero morar aqui ou ali, se eu quero viajar a partir do ano ou ficar parado a partir do ano. A gente tem essa liberdade, essa flexibilidade, que era um objetivo que a gente tinha na nossa vida, entendeu? E a gente tá tirando os frutos disso. E é por isso, por causa dessa decisão lá atrás, que a gente começou a investir tempo, energia e foco em 2013, a gente tá hoje aqui tirando proveito disso de outras formas. E eu vejo muitas outras formas de tirar proveito disso. E as coisas vão se moldando, se adaptando, e eu vejo novos caminhos surgindo, novas possibilidades. Eu não acho que eu vou fazer sempre a mesma coisa pro resto da minha vida, não, tem muitas coisas que eu quero realizar, eu vejo muitos caminhos para surgirem ainda, mas tudo vai acontecer no seu tempo. Quando a gente sente necessidade de realizar uma mudança, a gente vai. E a viagem foi muito maravilhosa para ensinar isso, para ensinar a gente a respeitar esses ciclos e seguir o coração e acreditar na gente. Vai dar certo, eu quero ir para aquele caminho, eu vou. Como eu vou, eu ainda não sei, mas eu vou me planejar, me organizar para ir naquele caminho e vou. Agora eu tô com vontade de ir para esse caminho, vou. E essa mobilidade para a vida, assim, essa leveza de conseguir sabe, é como se fosse uma coisa fluida, assim, sabe? Que a vida vai se encaixando, ela vai se adaptando conforme as decisões do momento, conforme está se sentindo, conforme as coisas que a gente não controla à nossa volta, conforme o que é realmente possível. E os caminhos, eles vão trilhando. Caminhos que hoje você não consegue enxergar. Nem eu consigo enxergar. E quer saber? Eu não quero enxergar. Eu não quero saber aonde eu vou estar quando eu estiver lá na minha velhice. O que eu vou estar fazendo, aonde eu vou estar morando. Não quero, porque isso não me interessa agora, entendeu? Eu vou estar onde eu tiver que estar. A única coisa que eu faço é o quê? Planejamento financeiro. Pronto. Eu sempre farei planejamento financeiro, que foi uma coisa que eu aprendi a fazer lá, quando eu tomei a minha primeira decisão de realizar a minha viagem de 2 anos pelo mundo. O resto, eu vou, na flexibilidade. Então, eu sou eternamente grata por ter dado ouvidos
aquela frase que saiu lá de dentro de mim, naquele bate-papo regado a vinho, né? Lá na minha vida passada, que eu chamo de vida passada, porque tanta coisa mudou. E eu jamais estaria vivendo a vida que eu tô vivendo hoje. Tudo isso que eu vivi até hoje, essas coisas incríveis, que me dão uma sensação de ter vivido 10 vidas em uma, de intensidade, de viver plenamente. Assim, eu jamais teria vivido tudo isso se eu não tivesse me aberto aquela primeira vez de realizar aquela primeira viagem de volta ao mundo, se eu não tivesse dado ouvidos àquele chamado. Porque a minha visão estaria provavelmente até hoje muito limitada à minha bolha. Estaria muito limitada a só aquilo que eu tinha realizado até aquele momento. E aquela viagem, ela foi fundamental. Foi o ponto, foi a chave da virada, assim, para expandir minha consciência. Pá! E ver o mundo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Encarar a vida de uma forma que eu nunca tinha encarado antes. E isso mudou absolutamente tudo. E, gente, eu fico pensando, eu não teria criatividade para criar a vida que eu tô vivendo hoje, naquele momento. Porque eu não conseguia nem ter a visão. A minha visão ia ali, ó. Até um muro que tava na minha frente. Entendeu? Então, eu nunca tinha sonhado em viajar de motorhome. Eu nunca tinha sonhado em ser uma nômade digital. Eu nunca tinha sonhado em viver dessa forma híbrida. Como assim? Viver de um jeito onde eu posso escolher se eu vou passar X meses parado num lugar, X meses viajando? Eu nunca tinha calculado isso pra minha vida, eu nunca tinha imaginado, eu nunca tinha desenhado isso pra minha vida, simplesmente porque isso nunca passaria pela minha cabeça, porque eu nunca conseguiria enxergar isso. E foi realizar essa viagem, essa primeira viagem de volta ao mundo, que me permitiu enxergar coisas que eu não enxergava antes e que me permitiu ir trilhando esses novos caminhos que antes eram impossíveis e nem passavam pela minha cabeça. E hoje eu sou muito mais feliz, infinitamente mais feliz de viver da forma como eu vivo, que respeita muito mais a minha essência, a minha alma, os meus desejos, os meus prazeres, minha forma de levar a vida, o meu estilo. Combina muito mais comigo do que aquela vida que eu tinha passada, que eu trabalhava numa multinacional, que eu me sentia um peixe fora d'água, que eu não me conectava com as pessoas que faziam parte daquele mundo, daquele meio, que me trazia várias angústias, que não me deixava feliz com o que eu estava realizando, que, entendeu? Não tem comparação. Então, eu espero que de alguma forma, tudo que eu compartilhei, cada ponto, não sei, dessa história aqui, da minha jornada, possa ter conectado com você de alguma forma, possa ter te inspirado de alguma forma, possa ter aberto o teu olhar de alguma forma, para você encarar essa sua escolha aí, né? Desde 2013 eu me especializei nesse conceito de longas viagens e de viagens transformadoras e de viagens econômicas, porque eu entendo que é o viajar econômico que vai te possibilitar realizar essa experiência de uma longa viagem. Eu virei uma grande admiradora das viagens econômicas, porque eu acredito que viajar econômico traz muito mais aventura para a viagem, muito mais aprendizado, muito mais conexão com a cultura. E para mim tá tudo alinhadinho ali, ó. O viajar econômico vai te trazer uma transformação do caramba para sua vida, para sua alma, para o seu ser humano, entendeu? Então faz tudo sentido. E desde 2013 eu estudo esse segmento, eu estudo incessantemente as ferramentas que permitem os viajantes para realizarem. Eu estudo toda a parte emocional, né, desses ganhos de aprendizagem, de evolução humana, de como lidar com os receios, com os medos. Eu estudo tudo isso e eu crio ferramentas e formas de ajudarem as pessoas a encararem o desafio que elas precisam para elas poderem realizar essa experiência na vida delas, que vai ser transformadora. E com o workshop é isso. O workshop é uma forma que eu tenho de oferecer, através de todas as ferramentas que eu desenvolvi, de todo o conhecimento que eu tenho, sabe? De toda a garra que eu tenho para passar para as pessoas, de ajudar elas nesse processo, de se organizar e ter um plano. Um plano para você poder criar todas as condições necessárias para realizar o que você quer na sua vida. Não importa como você quer realizar a viagem, por quanto tempo, em que estilo, como nômade, como viajante, não importa. Do jeito que tiver que ser e que tiver sentido para você. Então é isso. Aproveita esses dias que são restritos aí para você poder assistir o conteúdo que está disponibilizado aqui, porque ele pode fazer muita diferença para você poder decidir aí no dia das inscrições da próxima turma do Workshop Tire Seu Sabático. Se você quer realmente ter minha ajuda para poder realizar isso, e se você quiser, vai ser um prazer enorme te ajudar a realizar, e eu vou ficar imensamente feliz de poder ver o resultado que isso vai ter para sua vida.